Muita gente acha que vape é inofensivo, que é só vapor, que não faz mal, que é melhor do que cigarro, mas o corpo não entende isso dessa forma. Hoje eu vou te explicar o que realmente acontece no seu corpo quando você usa vape, desde o primeiro uso até o uso frequente. Fica até o final, porque algumas coisas aqui quase ninguém explica. Muita gente acredita que o vape é apenas vapor de água com cheiro agradável. Essa ideia faz com que o uso pareça inofensivo e até limpo. Por exemplo, é comum ouvir alguém dizer: mas não tem fumaça, então não deve fazer mal. O corpo, porém, reage ao que entra nos pulmões. Quando essas partículas entram, o organismo ativa mecanismos de defesa, mesmo que a pessoa não sinta nada no início. O erro é achar que a ausência de tosse significa ausência de impacto. As alterações começam silenciosas. O corpo vai se adaptando, mas isso não significa que está tudo bem. Significa apenas que ele está tentando compensar. E quanto mais frequente o uso, maior esse esforço interno. É o ponto que quase ninguém percebe. O que entra no corpo é uma mistura de substâncias aquecidas que vão direto para os pulmões. O corpo não reconhece isso como algo natural. Ele reage, tentando se defender. Mesmo quando não há tosse imediata, o impacto já começou. O erro é achar que a ausência de sintoma é a ausência de efeito. O organismo pode se adaptar no começo, mas a adaptação não significa segurança. O uso repetido, o esforço interno aumenta e esse esforço cansa o corpo. Esse é um impacto silencioso e justamente por isso é ignorado. Quando você puxa o vape, as substâncias entram rapidamente pela respiração. Os pulmões absorvem tudo de forma muito eficiente. O corpo não tem tempo de filtrar, ele apenas reage. É por isso que algumas pessoas sentem tontura ou enjoo no início. Isso já é o organismo sinalizando. Mesmo quando esses sintomas passam, o impacto continua, só fica menos perceptível. O problema é normalizar essa sensação e continuar usando como se nada estivesse acontecendo. O corpo sempre responde. A questão é se você percebe ou não. Os pulmões não foram feitos para receber partículas aquecidas com frequência. Eles são estruturas sensíveis. Com o tempo, o vape pode causar irritação interna, mesmo sem dor aparente. Isso pode se manifestar como tosse seca, pigarro ou falta de ar leve, sinais que muita gente ignora. O erro é achar que isso é normal. Não é. Pulmão saudável não reclama. Quando começa a reclamar, algo já mudou. Ignorar esses sinais só prolonga o problema e dificulta a recuperação depois. O vape pode acelerar o coração e alterar a pressão. Isso acontece porque o corpo entra em alerta. Algumas pessoas confundem isso com energia, mas é estresse fisiológico. O coração passa a trabalhar mais, mesmo sem esforço físico. Com o uso frequente, esse estímulo se repete e o corpo não descansa. Isso pode gerar palpitação e desconforto, principalmente em pessoas sensíveis. O problema é não associar isso ao vape e achar que é ansiedade do nada. O vape pode gerar uma sensação rápida de alívio ou de prazer, mas esse efeito é curto. Depois, o cérebro tende a pedir mais. E aí começa o ciclo. Isso interfere no humor e na concentração, principalmente com o uso frequente. A pessoa pode ficar mais irritada ou ansiosa, sem entender o motivo. O cérebro se adapta rápido a estímulos intensos e o vape entrega isso facilmente. Esse é o caminho da dependência, mesmo quando a pessoa acha que controla. Quanto mais rápido
rápido o estímulo chega ao cérebro, maior o risco de dependência. O vape funciona assim. Ele é fácil, rápido e acessível. Não exige preparo. O cérebro aprende rápido esse caminho e começa a pedir repetição. A pessoa usa mais vezes por dia sem perceber e o hábito se instala. Quando vira automático, o controle diminui e parar fica mais difícil. Dependência não começa do dia para a noite. Ela começa no hábito pequeno. Muita gente usa vape achando que é uma opção segura, mas seguro não é. Ele apenas muda o tipo de exposição, não elimina o impacto. Comparar com cigarro não torna o vape inofensivo. São danos diferentes. O problema é usar essa comparação como justificativa e aumentar a frequência. O corpo não compara riscos, ele apenas reage ao que recebe. E reage sempre mesmo que você não perceba. No começo, algumas pessoas sentem mais disposição, mas isso não dura. Com o tempo, o corpo se desgasta e a energia cai. O corpo fica em estado constante de alerta. Isso cansa. A pessoa acorda cansada, irritada e não associa ao vape. Esse cansaço não vem de repente. Ele se acumula. O corpo sempre cobra, mais cedo ou mais tarde. O corpo jovem ainda está em desenvolvimento, especialmente o cérebro. Introduzir estímulos intensos cedo demais aumenta o risco de dependência e dificulta o controle depois. Por isso, o impacto costuma ser mais rápido e mais intenso. O problema é normalizar o uso nessa fase, como se fosse inofensivo. Quanto mais cedo começa, mais difícil parar. Essa é a realidade. Informação aqui é proteção, não julgamento. Tosse frequente não é normal. Falta de ar também não. Ansiedade constante, irritabilidade e dor de cabeça são sintomas comuns, mas ignorados. O corpo sempre avisa. O erro é não escutar. Quanto mais cedo você percebe, mais fácil é reverter. Ignorar só piora. Esses sinais não surgem do nada. Eles têm causa e muitas vezes o vape está por trás disso, mesmo que você não associe. O maior risco do vape é a falsa sensação de segurança. Quando algo parece inofensivo, o risco aumenta. Quanto mais frequente, maior o impacto, mesmo sem sintomas claros. Esse é o perigo silencioso. O dano acontece aos poucos. Quando a pessoa percebe, já virou hábito e parar é mais difícil. Informação quebra essa falsa segurança e devolve o controle. O corpo consegue se recuperar? Em muitos casos, sim, mas depende do tempo e da frequência de uso. Quanto antes parar, melhor a recuperação. O corpo tem capacidade de adaptação, mas quanto mais prolongado o uso, mais difícil fica. Algumas alterações demoram a melhorar. Por isso, não vale a pena esperar dar problema. O ideal é agir antes. O corpo agradece quando você reduz esses estímulos e responde melhor. Recuperação é possível, mas prevenção é sempre melhor. Quando a pessoa entende o impacto real, ela pensa diferente e decide diferente. Não é sobre medo, é sobre clareza. Informação devolve autonomia e tira do uso automático. Quando você sabe o que está fazendo, o controle volta para você. Esse é o objetivo desse vídeo, te dar consciência. Esse conteúdo não é para julgar quem usa, é para informar. Todo mundo merece saber o que coloca no corpo, sem exagero. Cuidado começa com informação e termina em escolha consciente. Ninguém precisa decidir no impulso, mas precisa saber. Informação é respeito com você e com o seu corpo. Muita gente não associa o uso do vape com problemas no sono, mas essa relação é mais comum do que parece. O
corpo entra em estado de alerta após o uso, mesmo quando a pessoa não percebe conscientemente. Isso pode dificultar pegar no sono, causar despertares noturnos ou sensação de sono leve. Com o tempo, a qualidade do descanso diminui. Dormir mal afeta o humor, concentração e energia no dia seguinte. E isso cria um ciclo em que a pessoa usa mais vape para se sentir melhor, sem perceber a causa real. Outro ponto importante é como o vape se encaixa na rotina. Por não ter cheiro forte e parecer inofensivo, o uso vai se tornando automático. A pessoa usa sem perceber quantas vezes por dia, e isso aumenta muito a exposição do corpo às substâncias. Quando algo vira hábito inconsciente, o impacto é maior e o controle diminui. Reconhecer essa normalização é o primeiro passo para quebrar o ciclo e retomar o controle. O problema não é perceber, é ignorar. Muitas pessoas usam vape apenas em festas ou encontro com os amigos, e por isso acham que o impacto é irrelevante. O problema é que o corpo não entende contexto social, ele entende exposição. Mesmo o uso esporádico gera impacto, principalmente em quem não usa com frequência. O corpo sente mais. Além disso, o uso social costuma virar hábito facilmente, e quando a pessoa percebe, já está usando com mais frequência. Falar sobre os efeitos do vape não é criticar, é sobre escolhas conscientes. Todo mundo precisa saber o que está fazendo com o próprio corpo. Quando existe informação, existe autonomia, e isso é importante para você cuidar da sua saúde. Esse é o papel desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o impacto do vape no corpo, se inscreve no canal para continuar aprendendo sobre saúde de forma clara e responsável. Esse conteúdo é informativo e não substitui o profissional individual.